Glória a Jesus. Isso, Marcelo está terminando de entregar os lápis. Glória a Deus. Nós vamos tratar hoje sobre as parábolas de Jesus, as parábolas de Cristo. Glória a Deus. Parábolas não são apenas histórias, né? Parábolas, elas são exemplos do cotidiano. Parábolas, elas podem ser histórias reais que aconteceram e que é usado como um exemplo para o ensino, para ensinar a respeito de determinados assuntos. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém, Jesus. Podemos começar? Amém? Vamos lá. As parábolas de Jesus. Você vai esse lado aí que tem um Jesus apontando o dedo para cima. O outro também tem, né? Desse lado que é verde. Aí você diz, pastor, do outro lado também é verde. Desse lado aqui, ó. Não é desse não. Que tem a foto do apóstolo é o final. Identifica aí. O lado que tem a foto do apóstolo Daniel e da bispa Aurélia. Oi? Lápis com a ponta quebrada. Se tiver aí, dá um sinal com a mão que o menino vai trocar. Vai trocar o lápis aí. Cristóval está sem folha. Glória a Deus. Sobrou folha, pastor Nivaldo? Ali, ó, o pastor quer levar para ele, não é possível. É mistério. Alguém precisa mais de folha para levar para alguém que não veio hoje, viu? Pastor Nivaldo está ali com as folhas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos? Está gravando, bispo? Tá? Amém. Vamos lá. Começa aí pelo lado esquerdo. As parábolas não são apenas histórias, né? Jesus usava exemplos comuns do cotidiano das pessoas da época para ilustrar verdades espirituais profundas, amém? Então, parábolas não eram histórias, né? Não eram apenas histórias fictícias, né? Você vai ver que muitas das parábolas de Jesus foram histórias reais, né? Quando você vê uma parábola, por exemplo, que ele cita o nome de alguém, por exemplo, é uma história real. É algo que de fato aconteceu e que ele está usando ali em forma de parábola para falar sobre a verdade, sobre uma verdade espiritual, sobre a palavra de Deus, para trazer o entendimento para quem está escutando, né? Para quem está ouvindo ali às vezes o sermão e tal, e Jesus quer falar algo que a pessoa entenda e compreenda, então ele traz algo daquela época, da época da pessoa, e conta em uma forma de uma história para que a pessoa possa compreender o que de fato está acontecendo, o que de fato Jesus quer transmitir para a pessoa, amém? E aí nós vamos ver algumas parábolas de Jesus, né? A primeira parábola aí, a parábola do noivo e o jejum. Quem vai? Raíssa, né? Então o Melcos vai abrir ali Mateus capítulo 9, verso 14. Depois ele vai abrir Marcos, depois Lucas, tá? Abra aí, Melcos. Mateus 9,14, já está lá na tela? Raíssa, pode ler, Raíssa. Então vieram a ele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os seus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Marcos 2. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe
Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: Podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Agora, 20, até o 20. Isso. É o mesmo tema, né? Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Amém? Então, pelo texto você entendeu, né? A respeito do jejum, que questionaram por que os discípulos de Jesus não jejuavam com regularidade, por que eles... E os de João, por exemplo, jejuavam sempre, né? Então, houve um questionamento a respeito disso, e Jesus vai trazer uma resposta sobre essa questão nesses 2 versículos que a gente acabou de ler. Aí tem uma pergunta: os discípulos de Jesus jejuavam regularmente como os discípulos de João Batista? Não. Não, né? E o que Jesus diz então? Que eles jejuariam quando no momento, o noivo fosse tirado, no caso ele, né? Quando ele fosse assento aos céus. Uhum. Então Jesus faz uma comparação aí, né? Enquanto o noivo está ali, quem está com ele não fica com fome. Precisa comer, precisa alimentar. Entendeu? Então Jesus ele vai e diz assim, ó, não, mas vai chegar o momento em que o noivo vai ser tirado. O noivo vai sair de perto deles. Aí sim, aí eles vão ter que jejuar, né? Aí eles vão ter que jejuar. Trazendo para nós hoje, a gente tem que jejuar ou não? Tem. Sim, por quê? Né? Porque a gente precisa de comunhão com Deus, né? Isso, justamente. Porque fisicamente Jesus foi o quê? Foi tirado. Então, enquanto Jesus estava ali em pessoa, ensinando, instruindo, Jesus viu, não há necessidade agora. Mas quando eu for tirado, aí sim, neguinho vai ter que jejuar. Em outras palavras, viu? Vai ter que jejuar. Então, hoje em dia, para nós, vale essa regra. Nós temos que jejuar. Regularmente. Amém? Jesus se comparou a um noivo em uma festa de casamento. Você vai para uma festa e fica com fome? Não, eu vou, mas eu não vou comer não. Fica em casa, é melhor, não é não? Indicando que sua presença é motivo de quê? De celebração. Enquanto Jesus estava ali com eles, era para eles celebrarem, não de jejum, mas Jesus previu que o noivo seria tirado, e então seus discípulos jejuariam. Então os discípulos começaram a jejuar, vamos dizer assim, com regularidade, com firmeza, depois que Jesus é tirado deles, depois Jesus é morto, ressuscitado e vai aos céus. Então há uma necessidade do jejum para as nossas vidas, amém? Vai lá. Os 2 fundamentos. Mateus 7:24 é a outra parábola que Jesus falou, né? Os 2 fundamentos, as 2 casas, né? Mateus 7:24. Isso. Pode ler, está na tela já. Vai ler na Bíblia. Pode ler, Aline. Todos aqueles, pois, que ouvem essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopravam os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foram edificada sobre a rocha. É até o 26? Até o 27. E todo aquele que ouvir essas minhas palavras e não as praticar, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto
contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A outra é Marcos. Até o 27, né? Lucas vai ser o mesmo texto, né? A mesma história, só que na visão de Lucas. Aí vai ter duas perguntas, Heleninha, a respeito dessa parábola que você acabou de ler, que conta a história, né, de dois construtores que resolveram construir as suas casas. E Jesus vai usar essa história, né, para trazer algo para as nossas vidas, para explicar algo sobre você edificar na rocha, que é Ele, no caso, né? E você edificar naquilo que não é rocha, que é a areia. Então ele cita aí o exemplo de duas casas que foram construídas, e as duas receberam as tempestades, as duas receberam os ventos, as chuvas, uma permaneceu de pé e a outra caiu. Construir sua vida sobre os ensinamentos de Jesus é como construir sobre uma rocha firme. Eleni? Sim. Sim, né? É. Muito bem. Então, quando Jesus usa aí o termo rocha, da casa segura, está falando de quê? Dos seus ensinamentos. De você viver a sua vida, construir a sua vida pautada nos ensinamentos de Cristo. Isso vai trazer o quê? Segurança para a sua vida. Casa aqui é vida, né? Não é a casa que você mora, não. Também precisa ser bem construída, né? Senão ela vai desabar sobre você. Mas Jesus está falando aqui de espiritual. Então, casa aqui representa a vida do homem. Então, o homem que tem cuidado, constrói a sua casa bem construída e procura construir na rocha. Agora, o homem insensato, o homem tolo, ele acha que não há necessidade disso, então constrói na areia, naquilo que não é a rocha, que não é Cristo. Então, há uma necessidade de nós construirmos a nossa casa na rocha firme, que são os ensinamentos de Jesus, que é a palavra de Deus, que é a presença dele. A segunda pergunta, Eleni: o que você considera como algo forte e seguro na sua vida? Você vai marcar aí aquilo que você acha que é forte, que é seguro. Eu pergunto: ter um emprego, um bom emprego, é algo que vai te trazer segurança para a sua vida, assim, no geral? Não. Não, né? Porque o emprego pode perder. Você está empregado hoje, amanhã está o quê? Desempregado. Confiar nas suas próprias decisões te traz segurança? Não. Que você necessita? Também não, porque a gente toma decisão errada na vida, né? Era para seguir por um caminho, segue por outro, e acaba não dando certo. Depender da ajuda de amigos e familiares vai te dar segurança, certeza? Não, né? Não. Porque às vezes você não tem amigo por perto, não tem familiar por perto, e às vezes o que eles podem fazer não resolve o problema que você está enfrentando e não vai evitar que a casa caia. Ter uma casa própria é tudo que você precisa? Não. Não. Ter dinheiro no banco, olha que maravilha. É tudo? Não. Suficiente? Praticar boas ações. Você ajuda um, ajuda outro, dá esmola. Só isso é suficiente para ter uma vida alicerçada? Não. Segura? Não? Manter uma saúde forte, cuidar bem da saúde, exercício físico e tudo mais. Só isso é o necessário? Não. Seguir os ensinamentos de Jesus é fundamental? Sim, é fundamental. É importante? É. Amém. Então, seguir os ensinamentos de Jesus é fundamental, é algo forte e é algo seguro para a gente manter a nossa vida espiritual firme e inabalável. Vamos lá, vai lá onde tem um remendo lá em cima. Remendo novo em vestes velhas. A Viviane que vai. Dê uma salva de palmas para a Viviane, gente. Aleluia, Jesus. É forte. Amém? Esse aqui é muito difícil. Remendo novo em vestes velhas. O remendo novo representa o Evangelho. Eu preguei sobre isso aqui, não preguei um dia desse aqui. Quem estava aqui vai matar a charada. O remendo novo representa o Evangelho. A vestimenta velha representa as tradições antigas. Será que é isso? Vamos ler lá, Viviane, Mateus 9,16.
Mateus 9,16, já está ali, ó. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Aleluia. Dá para responder já? É duro, viu? O que Jesus quis dizer quando ele compara, faz essa comparação? Ó, ninguém coloca remendo novo em roupa velha. Ele estava falando de quê, será? Será essa da roupa que a gente usava? Será se o povo estava tudo com roupa velha, cheio de remendo novo, isso não resolve? Não. Era isso? O que ele estava falando assim? No modo grosso? Lembra do que eu preguei aqui? Quem estava aqui no dia que eu preguei a última vez? A gente abordou esse texto aqui. O que eu falei? Que era nessas. Deixa eu lembrar aqui qual foi o tema da minha pregação. Um dos tópicos era uma mudança. E no tópico de mudança eu falei sobre a roupa. Jesus não quer colocar remendo na nossa roupa, Ele quer nos dar roupa nova. O que é a roupa velha? É a roupa que eu usava lá no mundo, espiritualmente falando. Aí quando eu venho para a presença de Deus, eu disse, não, eu quero só colocar uns remendos aqui, vou tirar só isso aqui, e isso aqui o evangelho pode colocar por cima, agora o outro. Então, o remendo novo é o quê? Evangelho. E roupa velha é o quê? As tradições, os costumes, né, que você trouxe lá de fora e que às vezes você quer manter, mas não combina com o evangelho. Você, não, vamos fazer um remendo. Então é sobre isso que Jesus está falando, né? Então a resposta de Viviane é o quê? Sim. Sim. Então Jesus está falando o remendo novo na história que Jesus contou na parábola aí do remendo, é o evangelho. E o velho é a nossa velha vida. Ou seja, não dá para adequar. Eu tenho que me desfazer da veste velha para me vestir uma roupa nova. Jesus não tem roupa remendada para nós. Ele quer uma roupa nova. Amém? Glória a Deus. Olha aí, a vida e liberdade do Evangelho não se encaixam nas formas rígidas e mortas da antiga religião. Quando você chegou para Jesus, você veio cheio de tradições, cheio de costumes, cheio de culturas que não condizia com o Evangelho, que não se encaixavam com o Evangelho, e você teve que abrir mão disso para se vestir do Evangelho. Vai ter gente que vai querer fazer o quê? Manter as suas tradições, e aqui e acolá para colocar um remendozinho do Evangelho. Aqui e acolá, ela coloca um pedacinho do evangelho em cima para tampar algum buraco, um defeito. Mas o correto é o quê? É se despir, como diz a Bíblia, do velho homem e se vestir, né, de uma roupa nova que Deus tem, que Jesus tem preparado para nós. Pastor? O evangelho são as boas notícias, né? As boas notícias. E essas boas notícias são, como o pastor falou, que Jesus declara, é uma vestimenta, não é um remendo. As boas notícias não é algo só para poder tampar ali algo que está rasgado. Não, as boas notícias é uma nova vida, é uma nova maneira de pensar. Então é uma roupa nova. E como ele falou, tem que desfazer da roupa velha. Tem gente, não, mas eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Não, eu concordo com aquilo que o evangelho concorda. Se o evangelho discorda, você quer falar, pessoal? Se o evangelho discorda, eu tenho que discordar também. Falando aqui, como o pastor Flávio falou aí, muitas das vezes a pessoa ele quer adequar a vida velha com o evangelho, com a vida nova. Eu digo isso porque eu já convivi com experiências com pessoas assim. Pessoas que aceitou Jesus, que entregou a vida ao Senhor Jesus para se tornar uma nova criatura. Mas o que acontece? A pessoa queria adequar a vida velha com o evangelho. Com o evangelho. E achando que é certo, e que não é certo. Porque como a própria palavra de Deus, ela fala, nós temos que
abandonar aquela vida velha e nos adequar à nova vida em Cristo Jesus. Por isso que nós temos que esses estudos aqui é interessante por isso, porque nós aprendemos, a pessoa aprende. Nós aprendemos como lidar com Deus, com a palavra de Deus e não associar as coisas velhas com o novo. Porque muitas das vezes a pessoa não quer mudar, e quer associar e diz, não, isso é certo. Eu já deparei com situação assim, de pessoas dizer, é certo, isso aqui é certo acontecer, é certo fazer isso com quem vive no Evangelho, e não é certo, tem coisas que não é certa. Então nós precisamos estar atentos a isso no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Então uma notinha bem, ó, importante. As parábolas não são apenas histórias, mas uma teologia, um ensinamento a respeito de Deus, profunda sobre o reino de Deus. Então, quando você para ler a Bíblia, e que você começa a ler aquelas parábolas, né? Aquilo ali traz algo assim maravilhoso. Você está lendo e está sendo revelado, né? Que às vezes a gente tem dificuldade de compreender alguns textos. E Jesus entendeu também que naquela época o povo também tinha dificuldade de entender. É por isso que ele usava a linguagem das parábolas, que trazia coisas do cotidiano daquelas pessoas para que eles pudessem compreender as verdades do reino de Deus de forma mais simples possível. Ainda nessa mesma linha de raciocínio do remendo novo em vestes velhas, tem também o vinho novo em odres velhos, que é a continuação lá do texto de Mateus. Tem uma pergunta aí. Jesus afirmou que o vinho novo pode ser colocado em odres velhos sem problema. Será verdade isso? Mateus 9,17, Cristovaldo. Cris Oliveira. Isso. Mateus 9,17. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres. E entorna-se o vinho e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam, né? Amém. É isso aí. Então, Cristovaldo, Jesus afirmou que pode colocar o vinho novo no odre velho? Está dizendo aí no versículo 17 que não. Lógico que não, né? Não. Por quê? Porque vai estragar, né? Vai estragar o vinho e vai perder o odre também, né? Então, o odre vai se romper e o vinho vai se perder. Né? Aqui ele está falando no mesmo sentido do remendo novo na roupa velha. Ou seja, para eu receber vinho novo, eu tenho que estar com o meu odre novo também. Quando eu chego lá do mundo, eu venho com um odre velho, todo arrebentado, todo estragado pelas coisas do mundo. Aí, para me chegar aqui na presença de Deus, para me encher da presença de Deus, eu tenho que preparar o meu odre como odre novo para receber de Deus. Porque senão não combina. O que é o odre velho? É o velho homem que veio de lá, sem mudar, sem transformar, sem aceitar as mudanças, sem aceitar as transformações e querer se encher da presença de Deus, querer ser cheio da graça, ser cheio. Não vai dar certo. Porque não tem estrutura para isso, é ou não é? Precisa se renovar, se tornar um odre novo, para depois ser cheio de vinho novo, para depois se encher. Quando a pessoa vem para Cristo, né? Ela se torna uma nova criatura, né? Isso. Então, para a pessoa ser uma nova criatura e ela ser um odre, né, que não venha se estragar, o vinho novo, colocar em odres novos, é como se a pessoa vem para Cristo e traz consigo as práticas, né, do mundo, do velho homem ou da velha mulher do passado. Então, isso vai estragar a vida dela com Deus, né? Então, de qualquer certeza que vai perder o vinho. Vai perder a salvação, né? Então, quando a pessoa se entrega para Deus, se torna uma nova criatura, então
tudo se faz novo, né? As coisas velhas já passaram. Então, vinham novos em odres novos, é isso, né? É a pessoa viver em novidade de vida a partir do momento que ela se achega a Cristo, né? Verdade. Amém? Compreenderam? O que, Aqui que é um tem- odre? Quem sabe o que é um odre? Pastor, um odre é isso. Quem sabe? Ninguém? Hã? A botija? Será que o odre é uma botija? Não, o odre não é uma botija. O que é o odre, para você entender? O odre era uma bolsa feita de couro, né? Então eles faziam uma bolsa para guardar vinho. Ela era feita de couro, couro novo, né? Aí tem um desenho bem aí, ó. Então o que acontecia? Colocava-se o vinho dentro daquela bolsa e o vinho ia entrar em processo de fermentação. Quando ele vai entrar em processo de fermentação, ele vai criar os gases, vai expandir. Entendeu? Se a bolsa era uma bolsa velha, o que ia acontecer? Explodia. Não ia aguentar a pressão do vinho dentro dela. E acabava explodindo, perdendo a bolsa e perdendo o vinho. Você entendeu? Então, a nossa vida é do mesmo jeito. A nossa vida é como se fosse essa bolsa para receber o vinho novo. Como é que uma bolsa velha, que não foi tratada por Deus, que chegou lá do mundo, vai receber e vai suportar o vinho novo dentro de si? Não tem condições, não vai suportar, vai explodir, vai se perder, vai se estragar o vinho. O bispo ia falar? Era isso mesmo? Amém, glória a Deus. Quem está acostumado ao antigo formalismo religioso pode ter dificuldade em aceitar a nova vida de fé proposta por Jesus. Quer abrir Lucas aí, para a gente ler aqui? Lucas 5,39. Que nova vida é essa, pastor? E ninguém tendo bebido o velho quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Você entendeu? A pessoa que não está aberta, que não está decidida, ela vai ter uma dificuldade de largar o velho. E é normal, porque a pessoa chegou ali toda acostumada com a coisa velha, ela não vai querer experimentar o novo, vai ter dificuldade de experimentar o novo. Diz, não, o velho é melhor. Você entendeu porque que muita gente desiste da caminhada? Porque quando caiu o vinho novo dentro e começou a fermentar, ela disse, não, vou voltar lá para onde eu estava. Porque lá era melhor, entre aspas, né? A visão dela é de que lá o velho era melhor. Então vai ter uma certa resistência, alguma dificuldade. A missão de Jesus é algo totalmente novo, não uma simples reforma do judaísmo. O que Jesus veio fazer não foi reformar a religião da época, não foi dar um jeitinho, não. Ele veio trazer algo novo. Porque a reforma o homem faz, mas o que Jesus vem trazer é uma vida nova. Amém? Não é reformar, não. É porque eu era de tal religião, aí Jesus vai lá e me encontra e me reforma e tal. Não é isso. É sobre mudança, transformação, é sobre novidade de vida. O que Jesus vai fazer na nossa vida não é uma reforma, mas é uma mudança total. É algo novo em nossas vidas. Abre aí Mateus, só Mateus 9,17. É o mesmo que ele leu agora? É o mesmo do vinho do odre novo. Amém? Glória a Deus. Vira a página. Vamos continuar. Vamos voltar nos dois fundamentos. A casinha da areia e a casinha da pedra. Olha a pergunta que tem aí, ó. Você já se deparou com situações
em que sentiu que sua casa estava firme ou prestes a cair? O que você fez para lidar com isso? Como você pratica os ensinamentos que ouve? Existe algo que poderia melhorar na sua prática diária? Né? Quem é que vai... Aqui é uma resposta pessoal, né? Você vai... Não é de marcar não, viu? Isso. Você já se deparou com uma situação em que sentiu que a sua casa estava firme ou prestes a cair? Hã? Lá em casa, volta e meia, Volta e meia a casa balança. Sim. volta e meia lá em casa a casa E quando a balança. casa balança, você faz o quê para lidar com essa situação? Eu vou pro joelho, Vai pro joelho, né? vou orar, porque eu não dou conta, e quando eu vejo que eu não dou conta, é oração. Isso, E- vai para a oração. Aqui fala, né, o que você faz para lidar com isso, é oração. Isso, a oração. É uma semana. E aí tudo volta ao normal. Só que a questão é, o problema do ser humano é que quando as coisas começam a normalizar, aí vem um descanso, né? E nesse descanso, começa a balançar de novo. De novo. Então, assim, é como Jesus diz, vigiar e orar em todo o tempo. Amém. E aqui também, como você pratica os ensinamentos que ouve? A maioria das vezes a gente nunca coloca em prática. Misericórdia. Ainda bem que o bispo está dentro da sua mesa, viu? Que é mais fácil você falar do que você colocar em isso é prática. verdade. Né? Ontem eu preguei um pouco sobre isso, né? Porque a gente estava falando na campanha, né? A semelhança de Jesus, né? Aham. Então, assim, a semelhança que Deus criou nós como imagem, conforme a semelhança dele. Nesse instante. Então, assim, muitas das vezes a gente confunde com a semelhança pessoal, como tipo eu, né, e fulano parecido. Só que não, porque Deus ele é espírito. Então, eu creio, espera, eu estou falando. Eu creio que imagem conforme a semelhança é tipo em amor, em bondade, né? Essas coisas que o fruto do Espírito Santo já nos deixou. Verdade. Então, assim, para lidar com essa situação é só oração. Só oração. Sempre, E Aí, tentar a outra- colocar as coisas que ouvem em prática. Pronto. A última pergunta aí. Existe algo que poderia melhorar na sua prática diária? Obediência. Obediência, né? Obediência. Se obedecer, Porque quando melhora a gente muita coisa. obedece, tudo flui. Tudo vai Isso, bem. isso. Verdade. Não precisa nem trabalhar muito. Pronto. Amém? Só fazendo um resumo aqui. É natural. Você vai enfrentar tempestades, amém? Vai vir tempestade contra a sua vida e tudo mais. Vai ter momento que a casa vai sacudir todinha, né? A casa vai balançar todinha, né? Mas se você tem estrutura, não sei se você já teve oportunidade, aqueles prédios grandes, né? Arranha-céus, você sabia que eles balançam? E eles balançam bastante. Por que eles balançam, pastor? Eles balançam para não cair. O que traz segurança a ele é aquele balanço ali. O vento bate nele. Lógico, não é aquele balanço brusco, né? Mas você sente que está mexendo. Aquele balanço impede que ele caia. A nossa vida, né? A gente vai enfrentar tempestade, vai enfrentar dificuldade, vai balançar. Quantas vezes você já pensou em desistir da caminhada? Desistir da fé? De não ir mais para a igreja? De não mais orar? De não mais ler a Bíblia? De não mais jejuar? O que são isso? São os balanços que as tempestades provocam. Mas qual é a atitude minha que eu vou tomar para lidar com isso? É que a Albeira falou. Quem é o engenheiro? Quem é o construtor? Não é Deus? Então Deus entende. Então você vai recorrer a Ele em oração, em jejum. Você vai se dedicar a buscar a presença de Deus, para que aquele balanço não se torne uma queda, para que aquele balanço não te derrube de fato, de verdade. É se achegar para Deus, porque Ele que construiu a casa, Ele é o arquiteto, então Ele sabe como lidar nessas situações de tempestades, amém? Pastor, e a gente precisa entender que tempestade vem para o crente e para o não crente. Isso, verdade. Então, assim, aí o que Jesus diz é essa questão, igual você está falando, é o fundamento, onde é que a gente está alicerçado.
Porque o não cristão, quando ele passa por uma tempestade, a casa dele cai. E em que sentido? Muitas vezes entrar em desespero, em muitas vezes tomar decisões precipitadas. E muitos deles até mesmo da casa cair, perder a vida por conta de um problema. Quantas pessoas, por conta de um problema, uma tempestade que ela passou, ela se entregou ao vício. E de lá para cá caiu a casa. Então o crente não, ele passa pelos mesmos problemas que o povo do mundo passa. Problema financeiro, problema familiar. Só que a diferença é que a gente está firmado e esses problemas não nos derrubam. Quando a gente passa por um problema, a gente não pensa assim, eu vou tirar a minha vida. Não, a gente ora, Deus me ajuda a passar por essa tempestade. A gente continua tendo esperança que a gente vai continuar de pé, mesmo apesar das tempestades. Amém. Glória a Deus. Você tem que ser um crente igual a palmeira, né? O vento vem, balança a palmeira, ela vai perto do chão. Aí quando o vento passa, ela levanta e volta para a posição que estava antes, né? É de cair de joelho. A palmeira vergou, ajoelhou para orar. E depois levanta mais forte. Glória a Deus. Vamos lá, ainda sobre a palavra do remendo novo, que a gente leu lá em Mateus 9. Aí tem as perguntas, né? Quem vai comentar é a evangelista Cícera. Você já tentou mudar algo em sua vida sem mudar sua forma de pensar? O que aconteceu? Porque é difícil combinar o novo com o velho em nossa vida espiritual? Como você lida com mudanças necessárias? E como podemos abraçar o novo sem nos apegar ao velho? É o bispo que vai... Não, eu vou falar assim. Sim. Aí, como ele perguntou, você já tentou mudar algo em sua vida sem mudar sua forma de pensar? Sim. E o que aconteceu? Deu tudo errado. Deu errado. Então, assim, eu fiz sem pensar, né? Não pensei, não pedi a permissão do Senhor, não apresentei, né? E deu errado. E a partir dali, né? Eu tomei como exemplo, né? Assim, fui pensar e pedir também, né? Como é que diz? Como é que foi? Assim, pedir auxílio ao Senhor, né? Entregar nas mãos do Senhor. E pedir a Ele, né? Para que Ele me desse entendimento e sabedoria para me resolver aquela situação. Então, a partir dali, foi resolvido, né? Foi um caso de família. Né? Eu já estava quase desistindo, não desistindo de Deus, né? Mas desistindo da situação, porque eu já não suportava mais, a luta estava grande, né? E eu estava quase desistindo. Aí, né, fiz as coisas sem pensar, não deu certo. Aí, quando eu tomei a posição, né, de buscar em Deus a solução, Deus abriu as portas, me deu sabedoria e eu fiz e deu certo. Amém. Né? E assim, foi algo tão forte assim que Deus respondeu assim, rápido, né? Resolveu essa situação muito rápido. Glória a Deus. E aqui, porque é difícil combinar o novo com o velho em nossa vida espiritual? Como você lida? O novo com o velho, como é difícil. Por que é difícil? Então, é difícil porque as trevas não se misturam com a luz, né? E assim... Eu trouxe, até voltando aí o que vocês já falaram, quando você estava explicando aí, essa questão, eu vim de uma religião católica, né? Meus pais eram católicos, apostólicos romanos, acho que até já conversei aqui quando eu estava pregando uma vez, e assim, como a gente é a mistura de cearense com pernambucano, os cearenses, eles têm muita idolatria, né? A região Nordeste, quase toda, mas principalmente o Ceará, né? Que é o padre Cícero. Então, assim, até o meu nome... eu tenho 10 irmãos, né? De meus 10 irmãos, 7 irmãos foram colocados nome de santos, porque é em homenagem àquele ali, entendeu? Já botava planejado. Então, assim, eu já vim daí. Inclusive o meu nome mesmo, né? Meu pai colocou meu nome, porque disse que eu adoeci, né? Quando era pequenininha, e fez um voto, uma promessa lá com ele, o padre Cícero, né? E aí, se eu sarasse, né? Que meu nome não era esse, ele ia colocar o nome de Cícera, como era mulher, né? Aí colocou. Então, assim, eu vim, aí assim, né, vim de lá para cá, e quando eu cheguei
mais ou menos, eu tinha uns 14 anos, eu era católica, apostólica, romana, como eu já falei, né? Então, assim, quando eu tinha mais ou menos 14 anos, apareceu um pastor na minha cidade, lá, né? Era um povoado lá. E, a partir dali, foi aquele choque, né? Porque ele morava de frente, ao lado da minha casa, quase em frente, e ao lado era a igrejinha que ele abriu, né? Nessa cidade. E ali, começou a me chamar a atenção. E eu era daquelas jovens, aquela jovem amadurecida, tipo aquelas rezadeiras, de fazer reza, de sair rezando, igual essas mulheres fazem aí, né? Então, assim, foi um choque, porque quando eu vi, e Deus tocou no meu coração, eu digo que Deus já vinha tocando no meu coração desde cedo. E ali ele abriu aquela igreja, e eles eram um casal de idosos, né? E meu pai não deixava nem a gente ir para a igreja, né? Mas eu ia para frente da igreja, ficava lá ouvindo aqueles hinos e tal. E ali, ele precisou de uma pessoa para trabalhar com eles, né? Para ajudar a senhorinha dele. E eu fui, né? Eu fui ajudar eles, trabalhar na casa dele mesmo, assim, ajudar, né? Acho que naquela época eu nem me lembro se tinha dinheiro, eu sei que era ajudar eles. E ali, só de eu ver aquela mudança, todos os dias do café da manhã, a primeira coisa que eles faziam era orar antes do café da manhã. E eu fui pegando aquilo ali. Aí minha vida foi mudando, eu já fui vendo as coisas diferentes, né? Eu já comecei a me esquivar, assim, quando tinha as programações da Igreja Católica, né? Eu já achava diferente, já fui percebendo. E ele lia muito o Evangelho, meu Deus, o Evangelho. Não, no início, o Velho Testamento, meu Deus do Aleluia. céu. Entendeu? Então, assim, aí eu fui me apegando, assim, principalmente Deuteronômio. Então, irmão, voltando para aqui, porque é difícil. Aí, assim, eu achei que não devia mais misturar as coisas. Eu já fui tomando posição, já ia para a igreja escondido. Como papai, a partir do momento que eu comecei a trabalhar na casa dele, né, eu já tinha aquela liberdade de ir com eles, e era pertinho. Meu pai sempre ficava falando, jogando piadinha, mas eu sempre ia com eles, né? Então, a partir daí, né, eu fui tomando conhecimento e vi as coisas diferentes. Né? Aleluia. Convivi com as freiras muitos anos também, mas convivia com elas, mas sempre eu sabia que aquilo estava errado, entendeu? Mas como eu vim dessa família tradicional desse jeito, aí minha vida foi mudando aos poucos, né? Entendi. Então, assim, por que é difícil combinar o novo com o velho em nossa vida espiritual? É difícil por esses motivos, né? Pela família, não dá certo, né? E assim, foi tanto que depois que eu conheci Jesus, eu vim me converter quando? Com 31 anos de idade, né? Eu vim me converter, que foi aqui em Santa Rita já. Então, de lá para cá foi uma história, né? E eu sempre passando, mas assim, quando eu cheguei aqui na cidade de Santa Rita, a minha mente já estava mudada, né? Em relação, assim, eu já via diferente, eu já via que aquilo ali era errado. Meu pai deixou de frequentar os centros espíritas que ele frequentava. Minha mãe só vivia endemoniada, né? Naquela época ele não falava endemoniada, ele levava para o centro, sabe, aquele negócio. Foi tanto que quando a gente foi mudando dessa cidade para outra cidade, meu pai foi afastando dessas coisas, né? E Deus foi abrindo o entendimento dele, e ele se converteu logo depois de mim, ele se converteu, depois foi minha mãe, né? E assim, hoje, graças a Deus, quase todos, né? Minha mãe já foi, né? E meu pai hoje está acamado, mas é uma pessoa que está lá, né? Mudou de vida, entendeu? Então, assim, por que é difícil combinar o novo com o velho, né? Em nossa vida espiritual? Porque não tem como combinar. O velho é velho e o novo é novo, né, pastor? Um é oposto ao outro, né? Glória a Deus. Vamos só adiantar aqui por causa do horário. A Thaís aqui agora vai finalizar nessa outra aqui. Vinho novo em odres velhos. Então a pergunta aí, se você não puder responder, tudo bem. Mas a gente vai refletir. Tá, algo que você precisa deixar para trás para seguir em frente? Sim, todos nós temos, né? Porque nós somos seres humanos e vivemos em construção. E quando nós estamos e conhecemos a palavra, conhecemos a verdade, sempre tem algo em nós que precisa ser mudado, ser transformado. E para conseguirmos isso, precisamos focar em Jesus, olhar para Jesus e ter Ele como alvo, como objetivo. E o nosso maior objetivo tem que ser o quê? A nossa ida para
a Nova Jerusalém. Amém. Então, assim, nós devemos sempre buscar a mudança e mudar e deixar para trás o velho e sempre ficar em busca do novo. Aleluia. Glória a Deus. É aquilo que Paulo falou, né? Deixando as coisas velhas Para para trás e prosseguindo adiante, né? Então, sempre há algo a abrir de mão, né? Sempre há algo em nossa vida que a gente tem que deixar, parar de praticar, parar de pensar, entendeu? E para isso, o que eu tenho que fazer? É aquilo que o outro texto reflete, sobre a mudança do pensamento, mudar o seu modo de pensar, renovar a sua mentalidade. Quando você renova a sua mentalidade, você consegue deixar para trás as coisas velhas, que te impedem de avançar, que te impedem de seguir para o seu alvo em Deus. Amém? Glória a Deus. Pontos de aprendizado, né? Vai falar, Salvanice? A respeito da queda, né? Que eu falei que quando a gente cai, tem que cair de joelho. Uhum. Antes de quando eu me converti, eu sofria de uma dor de coluna muito forte. Eu não andava, eu arrastava. E aí eu passei uma semana sem poder caminhar, não fazia nada, era da cama para o sofá e do sofá para a cama, arrastando mesmo. E aí, quando foi um dia, eu fui tentar levantar e eu não consegui levantar. E foi bem na semana do dia do Evangelho, dia 2 de novembro. Evangelho do finado. De agosto. Dia de finado. Finado. E aí eu levantei. Quando eu levantei, eu caí. E eu caí de joelho. E aí eu declarei, eu falei, a partir de hoje, eu declaro a minha cura, em nome de Jesus. E aí eu melhorei. Quando eu melhorei, eu vim para o culto, aqui na praça. E quando eu cheguei aqui no culto, eu recebi a minha cura. Foi curado. Então, honra e glória do Senhor até hoje, não senti mais. Isso. Aleluia. Caiu para levantar, né? Se prostrou. Pontos de aprendizado. O que nós aprendemos hoje com esse estudo? Primeiro, necessidade de transformação. Todas as parábolas indicam que a mensagem de Jesus não pode simplesmente ser adicionada à nossa vida antiga. Ela requer uma renovação completa. Ou seja, não é aquele negócio de te adaptar a mensagem à sua vida, não. É transformar a sua vida por completo, é começar a viver aquilo de novo que Deus tem para... Foi sobre isso que eu preguei, né? O novo de Deus. Agora veio o tema da mensagem. Flexibilidade espiritual. Estar disposto a mudar e a crescer espiritualmente é crucial para abraçar o novo que Jesus oferece. Então você tem que estar disponível para abrir mão de muita coisa, estar disponível a viver o novo de Deus na sua vida, para que você possa então abraçar aquilo que Jesus tem para te oferecer, que é a novidade de vida. Obediência e prática. A verdadeira fé é demonstrada através de ações, não apenas palavras. Você tem que colocar em prática aquilo que você ouve. É o que a Mobreira falou ali, né? Dificuldade de obedecer o que ouve, né? A gente tem que colocar em prática aquilo que nós estamos ouvindo. A prática dos ensinamentos de Jesus é o que constrói uma base sólida para a vida, né? Então, o homem, quando Jesus vai falar da parábola aqui dos dois fundamentos, ele fala: o homem que ouve as minhas palavras e a pratica será comparado ao homem que edifica a casa sobre a rocha. Ou seja, quem ouve e pratica é comparado a quem edifica a casa sobre a rocha. Então, para ter uma vida sólida, é necessário ouvir e praticar o que você está ouvindo. Novas estruturas para novas bênçãos. Assim como o vinho novo precisa de odres novos, as novas bênçãos de ensinamento de Jesus precisam de corações e mentes renovados para serem plenamente recebidos. Amém? Você quer receber algo novo de Deus? Começa a renovar a sua mente, seu coração, para ter estrutura para receber aquilo que Deus tem de novo para colocar na sua vida. Amém? Graças a Deus, compreendemos, em nome de Jesus, que você possa... Guarda o estudo em casa, reflete de novo, né? Medita novamente sobre o tema que nós abordamos hoje, que foi as parábolas de Jesus. Amém? Fica de pé, vamos agradecer a Deus nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor.
Graças a Deus. Pai eterno, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa noite, agradecemos por este momento, por esse estudo, meu Pai, pelo ensino desta noite, meu Pai. Ó Deus eterno, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai, que o Senhor possa nos ensinar, Senhor, a não só ouvir, mas obedecer, a viver aquilo que o Senhor tem nos falado, tem ministrado ao nosso coração. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai, declara a tua bênção sobre o teu povo, Pai, sobre a tua igreja, em nome de Jesus de Nazaré. Nós profetizamos, ó Pai, que o teu povo cresça, meu Pai, em sabedoria e em conhecimento da tua palavra. Deus eterno, em nome de Jesus, conduz o teu povo em paz, em segurança, leve cada um às suas casas, guardados e protegidos, para louvor e honra do teu santo nome, em nome de Jesus. Os que creem, digam amém.